CBN Campinas. 9h47, seguimos aqui no CBN Campinas e fizemos uma provocação no início do programa a respeito de quem está aí de olho na aposentadoria. Talvez aqueles que começaram a trabalhar nem pense nisso, viu, Felipe Pereira? A gente estava aqui teorizando a respeito. Para quem já está próximo, para quem já está contando os dias, aí é óbvio que tem a ideia, né? Mas para quem está começando agora, ou para quem está no meio da carreira, acho que ainda não conseguiu planejar mais ou menos, ou pensar quando vai se aposentar. Eu, por exemplo, não faço ideia de quando eu vou me aposentar. Não tenho a menor ideia. O Cristiano Gomes, ele diz que ele só pensa nisso. Quando que ele vai se aposentar? Não trouxe detalhes aqui ainda, se já está na luta há muito tempo, né? Mas, Felipe, tem uma pesquisa que foi realizada pela Serasa que identificou que 60% dos brasileiros só inicia o planejamento financeiro da aposentadoria quando tem aí 5 anos para se aposentar efetivamente, porque aí é que vai fazer realmente as contas, né? Se o benefício vai poder ser bom ou não, se vai... normalmente é menos, né? Muito menos do que se espera. E aí 37% dos aposentados admitem que não se planejaram financeiramente para esse momento de vida. A propósito, sobre essa história do valor menor, né? Ainda segundo essa pesquisa, 64% dos aposentados não consideram o valor da aposentadoria suficiente para manter o padrão de vida. A gente já tem isso. Já percebeu isso. Em mente, até por quem a gente já conhece que é aposentado, né? Mas o que esses dados trazem, então, pra gente? A necessidade de analisar previamente. É por isso que nós convidamos o Thiago Ramos, que é especialista em planejamento financeiro, é da Serasa Experian, para poder trazer essa orientação. Thiago, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe. Sim, essa pesquisa, ela trouxe o que as pessoas que estão prestes a se aposentar e o que os já aposentados pensam sobre planejamento financeiro. E o resultado, ele foi alarmante no sentido de que, como vocês disseram, 64%, então 2 a cada 3 aposentados consideram que houve uma queda no padrão de vida após a aposentadoria, e mais da metade, 53%, continuaram trabalhando mesmo após a aposentadoria, e na maior parte para pagar dívidas ou ajudar os familiares. Isso traz diversos motivos, como inflação, economia, mas também a falta de planejamento financeiro, porque menos da metade dos entrevistados haviam se planejado para esse momento. E quem havia feito contou exclusivamente com o INSS, para boa parte dos entrevistados também. O que a Serasa recomenda é que tanto quem está prestes a se aposentar como quem já se aposentou tenha uma planilha ou um caderno onde possa anotar tudo o que recebe ao longo do mês, seja do INSS, seja com algum complemento de renda, tudo o que gasta também em outra folha, e para a primeira regra de ouro ser, obviamente, não gastar mais do que recebe, né? Apesar que alguns entrevistados também disseram que não tinham esse controle. E, em segundo lugar, nós recomendamos também um método chamado 50-30-20, que eu posso explicar mais adiante, que ajuda muito a diminuir as chances de que o primeiro imprevisto financeiro leve ao atraso de uma conta e, consequentemente, à inadimplência. Isso já pensando quem está aposentado, né, para esse controle mais efetivo, né, para utilizar aquilo que ganha dentro do orçamento. Você falou que ia até explicar, né, desses percentuais 50, 20, 30, é isso? 50, 30, 20. 30, isso. 20. Ele serve para os dois públicos, tanto os aposentados quanto os que estão prestes a se aposentar. Lembrando que nunca é cedo demais para começar a fazer o planejamento da aposentadoria. Esse método nós recomendamos que o consumidor, a pessoa, ela separe 50% de toda a sua renda mensal para o que é indispensável, como água, luz, aluguel, supermercado, educação, plano de saúde, para quem tem um plano de saúde particular,
30% para o lazer, as compras parceladas, todas as parcelas do cartão de crédito somadas também não podem ultrapassar 30% da renda mensal, e 20% guardar. Por mais que seja um momento delicado de alta de preços, é muito importante buscar sempre que possível guardar dinheiro ao longo do mês, porque guardando 20%, todos os meses, ao final de 5 meses, você tem um mês completo de renda, de salário guardado, para que qualquer imprevisto não leve ao atraso de uma conta. Essa mesma pesquisa trouxe que os principais gastos dos aposentados são, em primeiro lugar, alimentação, em segundo, saúde, terceiro, contas básicas de água, luz e gás, quarto, impostos e quinto, dívidas. Então, a falta de planejamento, inclusive, leva que coisas positivas como viagens ou então lazer não entre nesses maiores gastos, o que seria algo bom, já que é a melhor época da vida, né, segundo alguns dizem, para a gente aproveitar, onde tem mais tempo também para curtir tanto a família quanto fazer aquilo que gosta. Agora, pensando a longo prazo, né, porque tem gente que começa a carreira profissional, mas não quer nem saber de quando vai se aposentar, né? Pensando nessa educação financeira também, qual seria a orientação? O mais importante é ter disciplina de guardar um valor que não irá mexer. Pensando em aposentadoria, um investimento, e aí existem diversos tipos de investimento de 5, 10 anos, alguns que não têm incidência do imposto de renda, LCI, LCA, outros também títulos de renda fixa, até renda variável, como ações, se o investidor souber quais ações comprar, ele não também tiver pressa de comprar e já vender. Todos esses investimentos, desde que mantidos no longo prazo, eles são uma forma de fazer um complemento à renda da aposentadoria, a renda do INSS, já que, como a pesquisa revelou e como nós também podemos observar com quem está próximo, somente o INSS acaba causando uma queda no padrão de vida após a aposentadoria. É isso, né? Tem que ter esse planejamento e começando, às vezes, com a educação mesmo, né? Dos filhos, ou trazer essa temática para a educação básica mesmo das pessoas, né? Com certeza. A educação financeira ela ainda é um tabu dentro das famílias, então você não vê essa conversa entre casais muitas vezes. Também não é um assunto de pai para filho, não está presente na grade de ensino pública e muitas vezes também não está presente na grade de ensino privada. Então é um assunto que permeia toda a nossa vida e é muito importante que ele seja introduzido desde cedo. Então, o quanto antes a criança souber administrar o dinheiro, seja através de uma mesada, o que não importa é o valor, o que importa é ela guardar, saber o valor de alguma coisa que ela quer. Então, olha, eu quero comprar esse brinquedo, por exemplo, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que abrir mão de outras coisas para ter ele, porque o psicológico é o mais importante na educação financeira, não é só matemática, é saber dizer não muitas vezes ao supérfluo e para manter a disciplina também. Lembrando que nos aposentados ainda há um risco extra que é o crédito consignado. Quando o consumidor ele se aposenta, há uma grande oferta desse crédito e muitas vezes ele se torna uma bola de neve que vai acabar prejudicando ao invés de ajudar. Então isso também tem que entrar na conta, o quanto ele vai poder pagar daquela parcela e, primeiro de tudo, se é realmente necessário fazer um empréstimo. Essa questão do empréstimo, porque já desconta ali em folha, né? E muitas vezes deixa a pessoa numa situação crítica mesmo financeiramente, né? Acha que vai ter uma vantagem por às vezes ter juros um pouco menores, mas precisa ter responsabilidade também na aquisição, né, desse financiamento, desse recurso. Quero agradecer a participação aqui do Thiago Ramos, especialista da Serasa, falando um pouco mais sobre o planejamento financeiro, pensando a longo prazo. Obrigada, Thiago. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, Felipe Pereira, você falou que não sabe, né, quando vai se aposentar. Tem um simulador do próprio aplicativo do INSS, viu? A Beth Valinho já fez lá a consulta dela, né, do tempo, porque você pode pôr por tempo de contribuição, pode pôr por idade, né, por pontos, tem regra de transição e tudo mais, né? O caso dela ainda tem 23 anos para a aposentadoria.
Vamos Bastante. à luta, viu, Beth? Estamos juntas aí, viu? Vou fazer isso. Fica a dica. Fica a dica. 9h57. CBN, a rádio que toca notícia.